de Cristo, querido irmão, querida irmã. Para quem não me conhece, eu sou o reverendo Carlos Alberto Monteiro, da Igreja Presbiteriana de Irajá. Estou aqui já há 21 anos nessa igreja, na qualidade de pastor efetivo desta casa, a quem eu tenho um grande apreço, grande carinho, grande amor, que Deus me colocou neste lugar para cuidar desse rebanho. Mas falo ao rebanho da Igreja Presbiteriana de Irajá e falo também a outros irmãos e irmãs sobre um assunto que hoje nós vamos estar dando a segunda parte e esperamos terminar, segunda e última parte, de um assunto muito complexo, muito polêmico e que envolve muito estudo e envolve as nossas mentes estarem abertas ao entendimento que devemos ter à luz da Bíblia Sagrada. Não devemos tecer julgamentos ou entendimentos daquilo que nós pensamos, mas sim daquilo que está colocado na palavra do Senhor Deus. De imediato, quero falar para você então sobre esse estudo, suicídio ou suicídio à luz da Escritura Sagrada, segunda e última parte. De imediato, quero falar sobre os pastores e pregadores que ao longo do ano de 2018 para o ano de 2019, nós tivemos mais de 6 pastores estrangeiros e até brasileiros que retiraram as suas vidas. E o fato marcante é que nós estamos falando de homens que tinham um ministério, de homens que tinham suas famílias, que tinham um ministério, homens que pregavam a palavra de Deus, ensinavam a palavra de Deus e que teoricamente entendemos que esses homens tinham uma forte estrutura emocional, psicológica, amparada, sustentada pelo conhecimento e prática da palavra do Senhor nosso Deus. Mas mesmo assim, estes homens estrangeiros, pastores e obreiros e brasileiros também, tiveram esse ato extremado de retirar as suas próprias vidas. O fato comum que nós encontramos entre esses pastores é que eles, ao tirarem as suas vidas, e tirar a vida é pecado, fique bem claro aqui isso, o suicídio, ele é pecado, é um pecado. Êxodo 20, nós temos os 10 mandamentos, e temos lá, nos mandamentos do Senhor para com o próximo, nós encontramos lá, não matarás. Não matarás tem o sentido que o homem não pode cometer homicídio, não pode matar outra pessoa, ou pelo menos de forma injusta não pode matar outra pessoa. É o entendimento. Abrindo mais o leque dessa expressão, não matarás, que é mandamento do Senhor, é não matar outra pessoa, não retirar a vida de outra pessoa e nem atentar contra a sua própria vida. Por quê? Porque a nossa vida é dom de Deus para nós. Deus nos trouxe a esta terra com um propósito, e é Ele, o Senhor Deus, no tempo dEle, na hora dEle, que Ele determinar, é que vai, como Ele nos trouxe, num dia, hora, local marcado, Ele também num dia, hora, ano, local marcado, Ele vai nos levar também, A vida é um dom de Deus, não temos direito algum de atentarmos contra as nossas vidas. Atentar contra a nossa vida, cometer o ato do suicídio, é um ato extremado e é pecado à luz da palavra de Deus. Então esse é um ponto pacífico que nós temos que colocar aqui, porque não estamos fazendo aqui apologia ao suicídio, ao contrário, estamos procurando explicar para os irmãos, para os amigos, à luz da palavra de Deus. O que eu vou falar não vem de mim, mas vem da palavra do Senhor, ela é corroborada, pautada, baseada, alicerçada na palavra de Deus, porque é um assunto difícil, é um assunto complexo e que nós sabemos que há vertente diferente da igreja que segue a linha do arminianismo e vertente diferente das igrejas que seguem a linha reformada, que é o nosso caso. Na Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja reformada, que procura interpretar os fatos à luz das Escrituras Sagradas. O fato comum é que esses pastores que tiraram as suas vidas, eles deixaram suas igrejas desorientadas, deixaram seus amigos desorientados e deixaram as suas famílias sofridas, essa que é a grande verdade. Porque ninguém conseguiu entender por que esses homens, obreiros, pastores, em determinado momento, resolveram cometer o suicídio, retirar suas próprias vidas. Este ato ficou sem ser entendido por família,
por amigos e pela igreja, causando mal à família pelo sofrimento, causando mal à igreja, que tem muito no seu pastor, o seu líder, olha para o seu pastor como um exemplo, olha para o seu pastor como um líder, olha para o seu pastor como alguém que tem uma estrutura psicológica, emocional, fortalecida pelo conhecimento da palavra do Senhor nosso Deus. Mas a informação real acima que nós podemos dizer aqui é que a morte desses pastores por suicídio prova que alguns não conseguem suportar o fardo da existência e, não suportando o fardo da existência, colocam fim à própria vida. Quero colocar para você aqui, então, alguns fatores básicos, mediante o estudo do reverendo Valdeci Santos, um maravilhoso estudo, e nós estamos usando um pouco do estudo dele também para falar sobre esse assunto do suicídio. O reverendo Valdeci, ele fala sobre 4 fatores básicos, né, que dão origem a essa questão do suicídio. O primeiro fator que ele coloca, é muito lógico e coerente em falar isso, é que a vida neste mundo que vivemos, muitas das vezes essa vida ela propicia a nós dor, ela propicia a nós sofrimento para nossas vidas. Em que áreas? Ela propicia dor e sofrimento na área física, na área social, na área emocional, na área psíquica. E ela não poupa classe alguma, nenhuma classe social consegue ser poupada nesses 4 aspectos da vida: física, psíquica, emocional e também espiritual. Então, nenhuma classe social ela é poupada dentro dessas áreas. Ora, podemos dizer também que nem os ministros do Evangelho, nem os pastores, nem os líderes espirituais, seja de qualquer religião, também podem ser poupados. Nenhum homem, nenhuma mulher é poupado mediante essas quatro áreas que podem ser abaladas na vida de uma pessoa, né? Propiciada pela questão do sofrimento e da questão da dor. Um outro fator básico que podemos colocar em relação ao suicídio é que o suicídio é uma forma de morte que, na verdade, ela é pré-anunciada. A pessoa não se suicida tomando essa atitude somente pelo um ato. Ela dá sinais, ela vai dando sinais que vai cometer este ato, ela vai dando sinais que vai querer se suicidar, seja através de falas, de frases, de comunicados, de bilhetes, de recados. De alguma forma, ela dá às pessoas que estão próximas a ela sinais que ela já não está aguentando mais o fardo desta vida. Os centros de prevenção à vida, eles enumeram que uma pessoa, para se suicidar, em média, ela tenta 20 a 25 vezes tentativas de suicídio, até que ela consegue. Então você vê que o suicídio realmente ele é uma tragédia pré-anunciada, porque a pessoa vai anunciando, mostrando, dá sinais que ela quer cometer esse suicídio. Inclusive também os pastores que se suicidaram certamente devem ter dado sinais à congregação, sinais à família, que eles queriam se matar, retirar as suas próprias vidas. O grande problema nisso tudo aí, eu posso colocar para você, o grande problema é que a humanidade, tem uma cultura renante, e essa cultura renante da humanidade é a cultura do descaso. Então as pessoas, mesmo dando sinais que estão com dificuldades nas suas vidas, dando sinais que podem até mesmo atentar contra suas próprias vidas, a cultura renante na humanidade é a cultura renante, volto a dizer, do descaso. Muitas das vezes nós não valorizamos as vidas das outras pessoas, muitas das vezes nós não valorizamos nem as nossas próprias vidas, nós valorizamos, quanto mais a vida de outro. E mesmo que a pessoa então ela dê um sinal, a gente procura, mesmo que a gente enxergue esse sinal, a gente não valoriza esse sinal, não dá valor a ele, e esse sinal passa. E vai vir outro sinal, até que a pessoa chega a este ponto, que, volto a dizer, é um ponto extremado, quando ela retira a sua própria vida, mediante a dor, mediante o sofrimento, mediante esse fardo que ela está carregando. O outro fator, ou o terceiro fator, é que muitos pastores
têm receio de compartilhar as suas particularidades, compartilhar os seus receios, os receios que eles possuem, os seus pensamentos, as ideias que estão na sua mente, têm receio de pedir ajuda à própria igreja, para mostrar à igreja que eles estão com dificuldade, porque às vezes eles estão com problema na igreja, estão com problema no trabalho secular, porque muitos pastores não somente trabalham na obra do Senhor Deus, mas também têm trabalhos seculares, outros já são pastores de tempo integral, mas ambos podem ter problemas dentro da igreja, com a membresia da igreja, problemas em casa, problemas com a família, e aqueles que trabalham fora, no trabalho secular, pode ter problemas no trabalho secular, e somando tudo isso, somando essas dificuldades que eles possuem, tanto na família, no trabalho secular, quanto no convívio com a igreja, somando isso ao descaso dessa cultura reinante na humanidade, que é você não olhar para o seu próximo com amor, não olhar para o seu próximo com carinho, não prestar atenção nos sinais que o seu próximo está dando, e somando a essa cultura reinante do descaso, né, esses pastores, esses obreiros, ficam com medo de compartilhar os seus receios, os seus medos para aqueles que estão próximos a eles, né? Eu falo então agora, no caso, ao membro da igreja. Eu falo ao membro da igreja. Eu digo ao membro da igreja o seguinte: olha, o vosso pastor, não é? E falo, o vosso pastor, ele não é um super-homem. Ainda que ele pense até que ele é um super-homem e haja como um super-homem no sentido de todos ele querer atender, ele definitivamente ele não é um super-homem. A igreja tem essa visão do pastor, né, como sendo alguém que é imbatível, alguém que não sofre das dificuldades que todas as pessoas sofrem. Então a igreja olha para o pastor como a figura de um herói, de um super-homem, um super-herói que não tem dificuldade nem em casa, nem no trabalho, nem na própria igreja, nem em lugar nenhum. É alguém que está sempre rindo, sempre bem para a vida, porque está alicerçado na palavra de Deus. Mas a gente sabe que a história não é bem essa. O pastor é um homem como outro qualquer. Ele tem fragilidades, ele tem imperfeições, como todos os homens, mas por a igreja olhar para ele como super-herói ou super-homem, e ele mesmo entender que ele pode aguentar todas as coisas, porque ele é o pastor da igreja, ele tem essa dificuldade de compartilhar os seus segredos, compartilhar as suas necessidades, compartilhar as suas carências, porque de repente se ele fizesse isso, compartilhasse suas dificuldades, carências, as coisas que ele sofre, né, que ele vem sofrendo e carregando no seu próprio ombro, certamente ele poderia encontrar apoio para desabafar, não somente com o Senhor Deus, com quem ele deve realmente falar, mas também com aquele que está próximo a ele, que é confiável a ele. Falo também agora aos nossos colegas de ministério. Todos nós, pastores, precisamos de pessoas amigas. Todos nós, pastores, precisamos de pessoas que nós possamos compartilhar nossos segredos. Todos nós, pastores, precisamos olhar para nossas esposas e saber que podemos contar com ela para compartilhar os nossos segredos. Todos nós, pastores, sabemos que precisamos olhar para um obreiro, irmão amado, para um diácono amado, para um presbítero amado, e saber que podemos compartilhar com ele, ou com um colega de ministério amado, saber que podemos compartilhar com ele os nossos receios, que estão na nossa mente, no nosso coração, e que vão virando uma bola de neve, a tal ponto, veja você, que alguns pastores, ao longo do tempo, e eu citei aqui 2018, 2019, a mídia estampou bem isso, retiraram a sua própria vida. E esse é um ato extremado, e que deve ter motivos, né, que não sabemos hoje quais são, mas que levaram a estes homens de Deus ao ato de retirar suas próprias vidas. Vou trabalhar aqui um entendimento. Quando um pastor comete suicídio, estamos falando de pastores, qual é o fator que nós devemos analisar quando um pastor comete suicídio? Quem é o principal alvo do inimigo das nossas almas, Satanás, o diabo? Quem é o principal alvo do inimigo das nossas almas, que é Satanás, o diabo?
A quem Satanás visa, a quem o diabo visa, quem é o principal alvo dele em termos terreno, qual é o principal alvo dele? A resposta é uma só: o líder eclesiástico. A resposta é o vosso pastor. A resposta é os pastores. Né? Olha a importância do ofício pastoral. O principal alvo do inimigo das nossas almas, que é Satanás, o diabo, é o líder eclesiástico da igreja, é o pastor da igreja, são os pastores da igreja, né? E Números 27 nos dá o grau dessa importância. Números 27, Velho Testamento, livro escrito por Moisés, verso 15 ao 17, que eu tenho aberto aqui na minha Bíblia Sagrada e vou ler para você. Diz assim, repito, Números 27, verso 15 ao 17. Então disse Moisés ao Senhor: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, põe um homem sobre esta congregação. Moisés fala ao Senhor e diz: o Senhor, quem é o Senhor? O Senhor Deus é o autor e conservador da vida. Deus dá a vida e Deus conserva a vida. E Moisés fala: ponha o Senhor Deus, que é autor e conservador da vida, põe um homem sobre esta congregação. E que este homem saia adiante deles. Quem é esse deles? Esse deles, entre aspas, é o povo de Israel, que Moisés está se referindo a Deus. Que saia este homem adiante deles, adiante do povo de Israel, e que entre adiante deles, que entre adiante também do povo de Israel, e que os faça sair, e que os faça entrar. Ou seja, esse homem então vai ser um líder. Vai fazer o povo entrar, vai fazer o povo sair, vai estar diante desse povo, e estar adiante significa que ele está à frente, e se ele está à frente é porque ele está liderando esse povo, guiando esse povo no bom caminho que esse povo deve andar. E ele fala mais: e que o faça sair, que os faça entrar, para que a congregação do Senhor, diz Moisés, não seja como ovelhas que não têm pastor. Aí é a comparação do rebanho. Né? A igreja é comparada com um rebanho e o pastor é aquele que orienta o rebanho. Então aqui Moisés está fazendo a comparação, que a congregação do Senhor não seja como ovelhas. Que ovelhas? Que não tem um líder, que não tem um pastor que as guia para comer comida verdejante, para ir para pastos verdejantes e para beber água fresca. Né? É que está colocando, que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não tem pastor, porque a ovelha que não tem pastor, ela não vai saber ir beber água fresca. Ovelha que não tem pastor, e eu estou falando literalmente falando, a ovelha, ela não vai saber ir para lugares onde existem pastos verdejantes. Ela precisa desse pastor para poder encaminhá-la, estar com ela, estar à frente dela, encaminhá-la para esses lugares onde ela poderá se alimentar. Então aqui você tem a Moisés falando com Deus, e nesse texto Deus prediz a morte de Moisés. No texto seguinte nós temos aqui a informação que Josué é designado sucessor de Moisés, e ele que vai ser esse homem que vai estar à frente, adiante do povo, liderando o povo, caminhando à frente do povo, fazendo o povo entrar, fazendo o povo sair. Moisés vai ser, entre aspas, este pastor, este líder para o povo de Israel, o líder, ele, Josué, colocado por Deus para substituir a Moisés. Então você vê aqui a importância do líder, a importância da função do ofício pastoral. O princípio bíblico que nós temos aqui é um só, e acredito que você vai entender ele de maneira fácil neste momento que eu falar. Se o pastor for ferido, as ovelhas ficarão confusas e ficarão dispersas, porque aquele que encaminhava elas a um pasto verdejante, a água fresca, né? A água fresca, foi ferido, está ferido, a ovelha fica dispersa, a ovelha fica confusa. Daí a importância do líder espiritual. Então, o principal alvo do inimigo das nossas almas em relação à igreja é atacar o líder espiritual colocado por Deus. Porque ele conseguindo atacar o líder espiritual, enfraquecer esse líder espiritual, ele acaba mexendo com toda a congregação. Um pastor que se mata, um pastor que se suicida, um pastor que comete esse pecado do suicídio, que retira a sua vida, ele vai acabar, nesse ato dele, desorientando toda a igreja
do Senhor. Volto a dizer que não vai entender o porquê que ele fez isso. E vai se sentir frágil, enfraquecido em termos espirituais, porque ela vai olhar, ora, mas ele é o nosso pastor, homem de conhecimento, homem que pregava a palavra, homem que nos parecia ter uma grande estrutura emocional, psicológica dentro da palavra de Deus. Como é que ele comete esse ato? Como é que ele faz isso? E as pessoas ficam desorientadas, ficam confusas por causa do exemplo ruim que receberam do vosso pastor, que elas tinham como super-herói. Lembra que eu falei da questão do super-herói? Que é um erro. É um erro comum dentro da igreja do Senhor, olhar para o pastor como super-herói. E aí, ampliando um pouquinho esse leque e colocando para o lado da família, a própria igreja também, ela acaba em alguns momentos, não todos os irmãos, vamos separar as coisas, não todos os irmãos pensam assim, nem todos os irmãos agem assim, mas acaba que a própria família do pastor, ou os filhos do pastor, filhas do pastor, filhos do pastor, tem que ser exemplos tremendos para a congregação. A congregação não exige coisa menor do filho do pastor ou da filha do pastor do que exemplo. Esses jovens vão ter que ser os melhores jovens da igreja. E eles carregam na sua estrutura como crianças e adolescentes ou jovens esse peso. Um peso que eles recebem da própria congregação, porque são filhos do líder espiritual, e se são filhos do líder espiritual, tem que apresentar para a congregação. É assim a congregação muitas das vezes pensa, nem sempre, mas em muitos casos nós encontramos assim. E aí você vê jovens filhos de pastores também desorientados e até largando a casa do Senhor, porque não aguentam este fardo. O fardo que era muito comum do fariseu colocar em cima do povo. O fariseu queria que o povo fizesse coisas que eles mesmos não faziam. E aí Jesus Cristo disse, olha, vocês não fazem isso, estão querendo imputar para o povo para que eles façam, e vocês não fazem. Então a gente não pode desejar para os outros aquilo que nós mesmos não temos condição de fazer. É o pastor alvo principal do diabo, do Satanás, do inimigo das nossas almas. Daí a congregação ter que orar, clamar pela vida do seu pastor, porque o tempo inteiro ele está debaixo de uma guerra espiritual que toda a congregação também está, mas ele, por ser líder, ele é mais visado ainda em relação ao diabo, porque o diabo sabe que se derrubar o pastor, derrubar o líder espiritual, ele consegue também desorientar a igreja do Senhor. Nós não, de forma nenhuma, queremos aqui retirar a responsabilidade dos obreiros e pastores que retiraram as suas vidas, a responsabilidade deles de retirarem suas próprias vidas. Eu não estou de forma nenhuma querendo tirar essa responsabilidade, mas queremos destacar aqui o reconhecimento que existe uma guerra espiritual. Por isso falamos, o principal alvo do inimigo de nossas almas é o líder eclesiástico, é o pastor. Ele sabe que com isso ele desestabiliza a igreja. Mas eu não quero aqui retirar a responsabilidade daquele que cometeu o ato do suicídio, obreiro ou pastor que cometeu o ato do suicídio, mas quero, volto a dizer, destacar o reconhecimento que existe uma brava, tremenda peleja, guerra espiritual em relação a isso. O inimigo, de fato, ele tem uma ação destrutiva, né, que vem das trevas, uma ação destrutiva que vem das trevas, e nós cristãos, obreiros cristãos, membros de igreja, homens e mulheres que possuem Deus no coração, que conhecem a Cristo como Senhor e Salvador, nós devemos severamente resistir às tentativas do inimigo em querer enfraquecer nossos corações, enfraquecer nossas mentes, a um ponto em que nós possamos querer caminhar para um ato extremado desse de pecado, que é o pecado do suicídio. O reverendo Valdeci Santos, ele trabalha no estudo dele também sobre essa questão do suicídio, pontos bem assim polêmicos. Um outro ponto polêmico, mas que você naturalmente tem conhecimento disso, é que muitas das vezes os líderes da igreja local, seja obreiro, seja diácono, seja presbítero, os líderes das igrejas das mais diversas denominações.
Assim fica melhor para você entender. Estou abrindo o leque para as mais diversas denominações. Os líderes das igrejas locais, aí vou dizer, tem igreja que o líder é o presbítero, tem igreja que o líder é o diácono, tem igreja que o líder é o obreiro. Os nomes são os mais variados, para praticamente o exercício de funções parecidas, que são administrar a igreja junto ao pastor. Muitas vezes esses líderes, ou até famílias, no passado existia muito isso, no passado, agora nem tanto, apesar que algumas igrejas até menores ainda existe isso, ou até maiores. Vou colocar ao lado dos presbíteros, diáconos e obreiros, ou outro nome que se dá a quem é líder na igreja, junto ao pastor, vou colocar ao lado deles famílias influentes, famílias que de repente elas propiciaram a criação daquela igreja no passado, né? E os seus descendentes vão passando de geração em geração, continuando naquela igreja, e pelos seus antepassados terem criado aquela igreja, ajudado a criar aquela igreja, serem fundadores daquela igreja, junto com os oficiais que estão no momento, se julgam patrões do próprio pastor. Aí o pastor se vê numa situação, eu estou dando aqui situações de causas que podem levar a essa questão do suicídio. Então, estou aqui generalizando com várias causas que nós podemos colocar para alguém chegar a esse ponto, em relação ao pastorado. E esse pastor, então, se vê acuado por aquela família dominante, se vê acuado por aqueles líderes dominantes da sua igreja que o tratam, que o veem como um funcionário, que o veem como um funcionário daquela igreja, no qual ele, família ou líder, se tornaria, entre aspas, o patrão desse pastor e começaria a exigir dele certas situações dentro do ministério pastoral. A Bíblia Sagrada vem em nosso socorro e diz em 1 Timóteo capítulo 5, verso 17, a seguinte expressão: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros, que no caso são os pastores, que presidem bem, administram bem, e com especialidade os que se afadigam, que se cansam, se devotam na palavra e no ensino. Então essas pessoas têm que ser consideradas merecedoras, têm que ser valores. Não estou apenas falando de questão financeira, não. Estou falando de questão de valorização desta pessoa como líder espiritual. E quando ela se vê julgada, policiada, desvalorizada, policiada no sentido de tudo que ela fizer, há um grupo, há uma comissão, há líderes, seja famílias ou homens ou mulheres dentro da igreja influentes, que estão observando o que ele faz, como faz, e fica o tempo inteiro policiando, julgando, criticando, desvalorizando este líder, considerando este líder descartável, que isso é uma coisa terrível, irmão. É uma coisa terrível. Já estou com 21 anos de ministério, fora o tempo de seminário, que foram mais 5 anos de estudo no seminário, onde eu conversei, onde ao longo desses anos tenho amizade com diversos pastores novos e de mais idade do que eu. Então a experiência ela torna-se grande pelos anos que a gente tem de ministério e pelo conhecimento com os outros colegas. É terrível demais quando o pastor se vê policiado, se vê julgado, se vê desvalorizado, né, pelos irmãos, no sentido que os irmãos ficam tomando conta, né, e considerando esse pastor uma peça descartável num jogo de xadrez. Uma das piores coisas da vida é você se considerar descartável. Você, no seu local de trabalho, se considerar descartável, na sua casa, família, se considerar descartável, como é que estaria o seu coração? E muitos pastores estão nessa condição. Eles olham para si próprios e veem que os que estão ao redor deles, que têm uma certa influência dentro da casa do Senhor, olham para eles e julgam que eles são descartáveis. Hoje você está aqui, mas amanhã não quero que você esteja aqui. E isso pode causar nesse pastor esse sofrimento, esta dor, que pode levá-lo até, com outros motivos também somados a este ato extremado do suicídio também.
Por um outro lado, eu devo agora dizer para você que determinados pastores também têm que resistir à chamada armadilha da vitimização. Ou seja, é aquele servo, é aquele pastor que em tudo ele se coloca como vítima, como se as pessoas da casa do Senhor o tempo inteiro estivessem procurando motivos para prejudicá-lo, fazer algo de errado para com ele, para prejudicá-lo no seu ministério pastoral. Existem pastores que têm essa tendência, a essa armadilha, essa emboscada da vitimização. Ele se vitimiza, ele se torna vítima, ele se acha vítima e não é vítima, porque não há nada contra ele, mas é ele que na sua mente coloca no seu coração que ele é vítima de situações que estão sendo colocadas em relação ao seu ministério pastoral e de depreciação ao seu ministério pastoral. Então o pastor tem que parar também de se achar vítima, ele não é vítima. E outra coisa, a experiência pastoral nos diz isso mediante a palavra de Deus. Você tem aqui o João 15, verso 20, e eu espero abrir para você aqui, João 15, verso 20. Vamos lá. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. E se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa palavra. É Jesus falando aos seus discípulos. E ele deixa bem claro, Jesus é alguém que não fica se vitimizando. Ele não usa o sofrimento ou a perseguição que possa vir contra ele para ele se vitimizar. Não, ele não usa. Então ele é bem claro aqui, ó. Lembrai-vos da palavra que eu, Jesus, vos disse, para vocês, meus discípulos. Olha, não é o servo maior do que o seu senhor. Então, o servo é para servir. E se ele é para servir, ele não é maior do que o senhor dele. Jesus fala, se perseguiram a mim, que sou Jesus, ou Cristo, enviado por Deus Pai, não é? Também perseguirão vós outros. Então, todo servo do Senhor, toda serva do Senhor, sendo honesto na palavra de Deus, sendo honesto na pregação da palavra, sendo honesto no trabalho da obra do Senhor Deus, vai sofrer perseguição, sim, porque este mundo jaz no maligno e a igreja do Senhor é luz nas trevas, é luz na escuridão. Então, se ela é luz na escuridão, ela vai sofrer perseguição. Cristo colocou bem claro, perseguiram a mim, que sou Jesus, o Filho de Deus, então não vão perseguir a vós outros? Agora, Cristo fala outra coisa, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, se guardaram a palavra do Senhor Jesus Cristo, tenha certeza, irmão, que vão guardar a sua palavra também. Falo aqui aos meus colegas pastores, aos obreiros, aos líderes na casa do Senhor. Se guardaram a palavra de Cristo, vão guardar a sua palavra, porque a sua palavra está pautada na palavra de Cristo. Se perseguiram a Cristo, perseguirão a ti também. Agora, Cristo não se vitimizava, como também nós não podemos entrar nessa emboscada, nessa armadilha, nessa estratégia diabólica do inimigo de fazer com que você pense e se coloque como vítima em tudo que acontece na casa do Senhor Deus. E por se colocar como vítima também, essa pode ser uma das causas que um obreiro, que um servo do Senhor, que um pastor, somado a outras causas, possa querer tomar a atitude extremada do ato de tentar retirar a sua própria vida. Né? O sexto mandamento, não matarás, e ele está querendo matar a si próprio, retirar a sua própria vida que foi dada por Deus, que foi dada pelo Senhor Deus, porque o Senhor Deus é o doador da vida. E nós retirarmos nossas vidas, cometemos o ato do suicídio, é um pecado contra o Senhor Deus. Um outro ponto que a gente pode colocar é a questão da realidade do pecado. Muitos vão ao suicídio, né, por causa da realidade do pecado que é latente na sua própria vida. Há casos de suicídio de obreiros, de pastores, porque estavam tendo procedimentos pecaminosos. Estavam em pecado e por causa desses procedimentos pecaminosos, porque estavam comprometidos, agarrados, amarrados ao procedimento pecaminoso, e o medo que ele tinha e a angústia que ele tinha de ser descoberto nesse procedimento pecaminoso, nessa atitude de pecado, né, ou de um relacionamento pecaminoso,
Esse medo de ser descoberto, né, como alguém que pecou, levaria esta pessoa que estava tendo um relacionamento impuro, um procedimento imoral, ou tendo uma compulsão, né, que não tem fim, e a compulsão aqui é você não se controlar, não conseguir se controlar em atos pecaminosos, você fica compulsivo para realizar aqueles atos sempre, 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 mesmo sabendo que é pecado ao Senhor Deus. E essa realidade do pecado na vida do pastor, na vida do obreiro, na vida do líder, pode, volto a dizer, somados a outras situações, ocasionar que ele tome essa atitude extremada do ato do suicídio. Bom, nem todo suicídio é resultado de pecado. Nem todo aquele que se suicida é porque estava em pecado e o pecado o levou a suicidar. Mas em alguns casos pode ocorrer isto. Em alguns casos pode ser que a questão do pecado leve este obreiro a se suicidar. Então, quem se suicida, ele vai para o céu ou para o inferno? Não é? Já falamos um pouco dos pastores e motivos que levam alguns pastores a este ato extremado de tirar a sua própria vida, que não é correto aos olhos da palavra de Deus, não é? Porque Deus é o doador da vida e o suicídio é um pecado contra o Senhor Deus. Não devemos de forma alguma fazer isso, porque o destino das nossas vidas está nas mãos do Senhor Deus. Mas falando de uma maneira geral em relação ao suicídio, não somente de pastores, mas de todas as pessoas, de maneira geral, o ser humano, querido irmão, irmã e meu amigo, ele é levado ao suicídio por alguns motivos. Vamos colocar aqui os motivos. Desilusão com a vida, né? A pessoa está desiludida com a sua própria vida, a pessoa ela não vê sentido nenhum para a vida dela. Muitos jovens olham para suas vidas e não veem sentidos. Homens de idade, mulheres de idade também olham para suas vidas e não veem sentido. Homens maduros, homens adultos e mulheres adultas olham para suas vidas e não veem sentido. Então a desilusão com a vida e não encontrar um sentido para a sua própria vida pode ser algo que encaminha essa pessoa a ser tentada a retirar sua própria vida. Relacionamento amoroso fracassado. Relacionamentos amorosos fracassados, em alguns casos, quando esse amor é muito obsessivo, é muito forte por outra pessoa, pode levar essa pessoa, então, a não aguentar viver sem a outra e aí a atentar contra a sua própria vida. A questão da falência em termos financeiros, você não ter mais dinheiro para pagar vultosas quantias que você está sendo cobrado diariamente, né? Por você não ter mais dinheiro, por você ter falido, isso também pode levar um ser humano, um homem ou mulher, a sentir a tentação de querer dar um basta na sua própria vida. Mas a questão como é que a Bíblia Sagrada trata o suicídio? O suicida realmente não entrará no reino de Deus, não entrará nos céus? Essa é a grande questão. A Bíblia ela não trata especificamente dessa questão do suicídio, especificamente desse assunto, nos trazendo todas as informações. Não, você não vai ter isso de forma específica, esse assunto tratado na palavra de Deus. Mas você vai ter muitas pistas sobre esse assunto na palavra do Senhor Deus, sim. Primeira coisa, suicídio é pecado, já falamos sobre isso. Mandamento do Senhor em Êxodo capítulo 20, não matarás. Então você sabe que suicídio é pecado, sim. A Bíblia nos convida a encontrarmos solução para as nossas vidas no Senhor Jesus, no Filho de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Então, a Bíblia nos convida a encontrarmos solução para as nossas vidas, seja ela esteja numa situação de desilusão, de questão de falência financeira, relacionamento amoroso fracassado, não importa a maneira como você está. A Bíblia te convida a encontrar solução no autor da vida e consumador da vida, que é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós encontramos solução nele. Outra questão, sim, volto a dizer, o suicídio é pecado, porém o suicídio não é pecado imperdoável. Essa questão de achar que o suicídio é pecado imperdoável e por ser imperdoável levaria esta pessoa ao cometer o ato do suicídio, que é um ato de desespero, um ato extremado, levaria esta pessoa então para o inferno. Esse entendimento vem
do romanismo, esse entendimento vem do arminianismo, mas a Igreja Reformada, na sua interpretação das Escrituras Sagradas, não enxerga dessa forma, porque a Bíblia não fala dessa forma. Então aí você tem que, novamente, olhar para Mateus 12, verso 31. No finalzinho aqui eu vou voltar nesse texto, Mateus 12, 31, que eu já falei na primeira parte do estudo, e vou falar hoje também que ele é muito importante para essa questão. Mas eu quero continuar um pouquinho sobre esse assunto do suicídio para você, antes de falar do versículo. Quem se suicida vai para o céu? Quem suicida vai para o inferno? Digo o seguinte, sim, a pessoa que se suicida, que comete o ato do pecado do suicídio, ela pode ir para o inferno sim, mas não pelo ato em si do suicídio. E entendemos que o suicídio é um pecado ao Senhor Deus. Mas ela não vai para o inferno pelo ato em si do suicídio, mas sim, ela vai para o inferno, que é esse lugar onde Deus não está presente, o Senhor Deus não está presente, é um lugar onde a Bíblia Sagrada trata como um lugar onde há um grande sofrimento, e sofrimento por toda a eternidade. Ela vai para o inferno não pelo ato em si do suicídio, ela vai para o inferno porque em vida ela não creu, ela não acreditou, ela não abraçou pela fé Jesus Cristo como Salvador e Senhor da vida dela. Todo ser humano que não conhece a Cristo, que não abraça a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, e vou colocar aqui em termos bíblicos, Velho Testamento apontava para o Messias, o Cristo que haveria de vir. Os profetas falavam sobre esse menino que haveria de nascer. Novo Testamento, esse menino nasce. Ele nasce e ele é Jesus, e ele cresce, ele realiza seu ministério, e ele se apresenta como Filho de Deus, e através dele a salvação chega à humanidade. Então sabemos que a salvação está para viver com Deus no reino dos céus, através da crença pura e simples, pela fé colocada por Deus em nosso coração, que Jesus é o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador. Então, o ato do suicídio em si não leva alguém para o inferno. O que leva alguém para o inferno é esta pessoa em vida não reconhecer Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, porque a salvação está nesse reconhecimento, nesta fé em Jesus. Então, esse é um ponto interessante para destacar aqui. Dou exemplo bíblico, Judas, aquele que traiu Jesus por 30 moedas de prata, no Novo Testamento. Judas, se entende que Judas foi para o inferno. Judas cometeu o suicídio, sim, mas não foi a maneira como Judas morreu, e foi o suicídio, que ele se suicidou, que levou ele para o inferno. Não é a maneira como uma pessoa falece, não é a maneira como uma pessoa morre que vai determinar se ela vai para o céu ou se ela vai para o inferno. Vou repetir para você. Não é a maneira como uma pessoa morre, não é a maneira como uma pessoa termina a sua vida, que ela venha a falecer, que vai determinar se ela vai para o céu ou vai para o inferno. Judas ele foi para o inferno não pela maneira então como ele acabou a vida dele, ele se suicidou. Judas foi para o inferno simplesmente por aquilo que está revelado na palavra de Deus em João 17, versículo 12. João 17, versículo 12 diz o seguinte, e eu vou ler aqui para você agora nesse momento. Quando eu estava com eles, disse Jesus, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus fala então que nenhum dos discípulos que Deus deu a ele se perdeu, exceto Judas, que é dito por Jesus como filho da perdição. O que nós entendemos então aqui é o seguinte, que Judas ele não foi condenado pelo pecado do suicídio. Não, ele não foi condenado por esse pecado. Porque se Judas morresse de outra forma, de outro jeito, ele também seria condenado. A grande questão de Judas na sua condenação não foi a forma como ele morreu, e no caso foi suicídio, mas sim a rebeldia dele em crer em Cristo como sendo o Messias, como sendo o Salvador. Outro ponto interessante que eu queria repetir com você, que foi da última aula que nós demos aqui sobre esse assunto, é o texto claríssimo do Senhor Jesus, lá em Mateus 12, verso 31, que diz assim, Mateus 12, verso 31, o Senhor Jesus, ele fala da seguinte maneira, por isso vos declaro todo pecado e blasfêmia
serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhes será perdoada. Jesus deixa bem claro aqui que nesse versículo, que todo pecado e blasfêmia seria ao homem perdoado. Em que momento os pecados da humanidade são perdoados? Quando Cristo Jesus vai para a cruz do Calvário, e nesse sacrifício vicário, tomando o nosso lugar, tomando o lugar da humanidade, ali na cruz, após grande sofrimento, tortura e humilhação, o Senhor Jesus Cristo então recebe sobre os seus ombros todo o pecado da humanidade e como um grande cordeiro pascual, ele, pelo derramamento do seu sangue, ele nos lava de todo o pecado. Então, quando Cristo fala em Mateus 12:31, todo pecado e blasfêmia será perdoado ao homem, ele sabe que ele seria aquele, o cordeiro, que lavaria o homem de todo o pecado. Ele deixa claro também que existe somente um pecado que não é passível de ser perdoado. E este pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Para você poder entender um pouco melhor o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo, nós podemos exemplificar que blasfemar contra o Espírito Santo é você imputar ações do Espírito Santo a Satanás. É você dizer que Satanás está fazendo e, na verdade, é o Espírito de Deus que está fazendo, que está realizando. E nós dizemos que, na verdade, que é Satanás. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. O que o Espírito fez, o homem dizer que não é o Espírito Santo que está fazendo, mas que é o próprio diabo, o próprio Satanás que está fazendo. Esse tipo de acusação, esse tipo de fala, de afirmação, ela é simplesmente imperdoável, imperdoável. Mas Jesus fala que os outros pecados não. Os outros pecados seriam todos, blasfêmia e pecados, perdoados. Porque ele sabia qual era o propósito da missão dele, ele sabia que ele haveria de sofrer morte na cruz e que ali ele estaria nos lavando de todo o pecado. Outra grande questão que se fala muito é se o cristão, se o crente verdadeiro, ele, ao cometer o suicídio, se ele iria para o céu ou não. Bom, vamos para a Bíblia Sagrada. Não podemos fugir nunca da Bíblia Sagrada. Na aula passada falamos sobre isso e agora vamos falar usando um outro texto. Eu quero relembrar aqui o texto de Sansão. Sansão é um homem escolhido por Deus, juiz em Israel, possuidor de grande força física dada por Deus para ele. E Sansão, nos seus momentos finais de vida, quando já está preso pelos filisteus, e ele vem a derrubar as colunas do Coliseu, do templo dos filisteus, onde tinha mais de 3.000 filisteus naquele lugar, inclusive autoridades, príncipes do povo filisteu, Sansão conversa com Deus. Nos seus minutos finais, Sansão ora a Deus. O orar aí significa que ele conversa com o Senhor. E ele fala para Deus dar a ele força, para que ele pudesse se vingar e matar aqueles homens, destruir aqueles homens, os filisteus. E Deus dá força a Sansão, Sansão recupera sua força extraordinária dada por Deus. Ele, conversando com Deus, ele então executa, abrindo os braços e derrubando as pilastras, as colunas, e ele morre nesse ato. Mas ele disse que morreria. Ele fala que morro eu junto aos filisteus. Então ele sabia que naquele momento ele morreria também. Ora, esse ato de Sansão, na verdade, é um suicídio. Ele se suicidou, mas antes conversou com Deus, antes estava em comunhão com Deus, e tanto estava em comunhão com Deus que Deus deu a ele de novo a força extraordinária que o Senhor Deus tinha dado a ele desde criança. Para sabermos se Sansão está no céu ou está no inferno, você tem aí no Novo Testamento, Hebreus capítulo 11, que ali elenca a grande galeria de heróis da fé, e Sansão está nessa galeria. Sansão, que cometeu suicídio no Velho Testamento, está nessa galeria. No versículo 32 de Hebreus capítulo 11, a Bíblia Sagrada diz assim para nós, no versículo 32, diz assim, antes eu vou ler o 30 até o 32 para entendermos melhor. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Verso 33. Os quais, por meio da
Fé. Aqui o autor bíblico fala que Sansão, junto com Gideão, com Baraque, Jefté e Davi, ele fala, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas e fecharam bocas de leões. Sansão é elencado nessa galeria dos heróis da fé, e nós entendemos pela Bíblia Sagrada que Sansão cometeu suicídio, mas na hora que ele comete suicídio, ele está em comunhão com Deus, ele procura a Deus, ele conversa com Deus. Deus permite ele fazer aquele ato de derrubar as pilastras, sabendo Deus que ele morreria naquele ato, ele, Sansão, e o próprio Sansão o faz sabendo que ele se mataria ou cometeria o ato do suicídio. Mas ele é colocado também como um grande herói da fé. Aí você verifica um crente, alguém separado por Deus, que no momento final da sua vida, ainda que esteja em comunhão com Deus, comete um ato de pecado, que é o ato de se matar, de tirar a sua própria vida, mas ele está colocado na grande galeria daqueles que estão nos céus com o Senhor Deus, que são esses heróis da fé que está em Hebreus. Com esse texto claro de Hebreus, se entende sim que um cristão, alguém que conhece a Deus, mas que em determinado momento da sua vida comete um ato extremado, que é o ato de tirar sua própria vida, que é um pecado, mas se ele conhece verdadeiramente a Deus, esse mesmo cristão poderá sim estar com Deus no reino dos céus, mesmo cometendo esse ato extremado, que é o ato do suicídio. O caso de Sansão para nós é bem claro. E aí me lembro do início do estudo, quando eu comecei a comentar aqui daquela série de obreiros e pastores, né? Homens de Deus, homens que conheciam a palavra, mas por diversas situações nas suas próprias vidas, eles acabaram tirando a sua vida, cometendo este pecado. A verdade é que o pecado do suicídio em si, ele não manda, não encaminha ninguém nem para o céu, nem para o inferno. É a vida desta pessoa com Deus que vai ditar isso. Se a pessoa conhece verdadeiramente a Deus, conhece ao Senhor e comete este pecado do suicídio, como ela poderia cometer outros pecados, e como todos os cristãos cometem vários pecados nas suas vidas, mas pela ação do Espírito Santo nós reconhecemos que estamos errados, equivocados, o suicídio em si não determina para onde a pessoa vai, mas a vida dela com Deus determina sim. A vida de Sansão era uma vida voltada, era uma vida em que ele tinha uma relação para com Deus, ainda que ele tivesse enveredado por um caminho da sua vida, onde tivesse distanciado de Deus, mas no final da vida, ele volta a conversar com Deus, ele volta a estar em comunhão com Deus, e a prova disso é a força retornando, a prova disso é ele executando essa missão de destruir os filisteus, e a prova disso é o autor de Hebreus colocando ele no elenco dos heróis da fé, como foi bem colocado ali. Perguntado, e é uma pergunta bem interessante, que uma pessoa para ser perdoada, ela tem que se arrepender dos seus pecados. Isso é uma grande verdade. Uma pessoa para ser perdoada tem que ocorrer nela o arrependimento dos seus pecados. Mas como é que ficaria isso em relação àquele que se suicida? Porque se ele está se suicidando e não teve tempo de pedir perdão pelos seus pecados, como ele poderia obter esse perdão se não se arrependeu, porque não houve tempo hábil, já que está se suicidando, está morrendo, não houve tempo hábil de se arrepender dos seus pecados. Aí vai entrar uma grande questão. Quando a gente fala arrependimento dos nossos pecados, pela fé, pelo dom da fé de Deus em nós, pelo ouvir a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus nos traz salvação em Cristo Jesus. Quando a pessoa, então, ouve a palavra de Deus e pela fé há uma transformação no coração dessa pessoa, ela recebendo a Cristo como seu Senhor e Salvador, neste momento, ela está, pela ação do Espírito Santo, transformando o seu coração, ela se arrepende de todos os seus pecados e recebe a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. O mesmo Cristo que na cruz do Calvário a lavou, limpou, purificou de todos os pecados. Então, estamos tratando então, de uma pessoa cristã, uma pessoa que conhece a palavra de Deus. Se essa pessoa, então, ela comete o pecado do suicídio e no tempo hábil dela ali se arrepender deste ato de pecado, temos que entender que, pela ação da fé, ela já foi perdoada por todos os seus pecados,
quando recebeu a Jesus como Salvador da sua vida. E aí ela comete o pecado do suicídio, ela vem a falecer, ela não tem tempo hábil, pela rapidez da morte dela, não tem tempo hábil de pedir perdão a Deus ali, mas já sabemos, por ela ter recebido verdadeiramente a Cristo, ela recebeu a salvação. A pessoa que recebe a Cristo, ela recebe fortalecimento na sua vida, ela busca ter comunhão com o Senhor, ela se fortalece no Senhor da vida, que é o Senhor Jesus. Mas eu já elenquei aqui, eu fiz um elenco aqui para vocês, de situações em que a pessoa fica tão perturbada, tão desesperada e comete esse ato extremado do suicídio. Vamos entender também, aqui para fechar o nosso estudo então, que é possível ao crente verdadeiro, sim, ele cometeu o ato do suicídio, que é um pecado, porque o suicídio não é um pecado imperdoável, não é um pecado imperdoável. E a Bíblia Sagrada fala para nós aqui em Romanos, capítulo 8, verso 38 e 39, o apóstolo Paulo dizendo da seguinte forma: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, mas qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo deixa bem claro que ele fala nem a vida, e ele diz também nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo está falando para os crentes de Roma, para homens e mulheres que eram crentes, tinham recebido a Jesus como seu Senhor e Salvador, pela ação do Espírito Santo, sofrido a transformação no coração, a metanoia, a conversão pela ação do Espírito Santo. Então o apóstolo diz: olha, eu estou certo que nem a morte nem a vida poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, mais um texto que nos mostra que nem a morte tem condição de separar-nos de Deus. E quando fala a morte pode ser exercida, feita e realizada por várias situações, incluindo aí a questão do suicídio. E mais o texto de Jesus em Mateus 12, 31, quando ele fala claramente que todo pecado e blasfêmia poderá ser perdoado pelo Senhor. Então são dois textos que, se juntando os dois, você obtém então a certeza que não é a forma como se morre que determina para onde uma pessoa vai, céu ou inferno, mas é a forma como se vive. A forma como se vive nesta terra é que determinará para onde o homem e a mulher irá após a morte. Se você não conhece a Deus, não é achegado a Deus, não conhece o Senhor, é um incrédulo, não a recebe e não reconhece Cristo Jesus como Filho de Deus, Salvador, Senhor das nossas vidas, não importa a forma como você poderá morrer. Mas uma coisa é certa, pela palavra de Deus só existem dois lugares para se ir pós-morte: céu ou inferno. Se eu não conheço a Deus, se eu não conheço ao Filho de Deus na minha vida, como Salvador da minha vida, não importando a minha forma de morrer, tranquila ou não, violenta ou não, eu já sei o lugar para onde eu vou, e esse lugar é um lugar terrível que é chamado inferno. Mas se você conhece a palavra de Deus, se você recebeu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e porventura num ato extremado de desespero, de desequilíbrio hormonal, desequilíbrio mental, por efeito de remédio, por efeito de circunstâncias na sua vida, como eu elenquei aqui a situação daqueles pastores, da forma como a vida deles, né? Eu elenquei as situações que poderiam ocorrer com ele para levá-los ao suicídio. Mas se você conhece o Senhor, a Bíblia fala para nós claramente aqui que nem a morte poderá separar-nos do amor de Deus. A Bíblia fala aqui que todo pecado e blasfêmia poderá ser perdoado ao Senhor. Todo pecado. E o suicídio acaba sendo um dos pecados. E isso nos tranquiliza no sentido das pessoas que partiram por suicídio, que conheciam a Deus. Eu não tenho a capacidade de julgar e dizer que essa pessoa foi para o inferno, somente porque ela cometeu suicídio, dizendo que quem comete suicídio vai para o inferno, porque a Bíblia Sagrada em nenhum momento ela atesta essa pretensa verdade. A Bíblia Sagrada em nenhum momento atesta essa pretensa verdade. Essa verdade, entre aspas, de dizer que a pessoa que morre de suicídio vai para o inferno,
na verdade, uma tradição que vem do romanismo, que vem do arminianismo, que entende dessa forma, mas a palavra de Deus, os textos sagrados da palavra do Senhor Deus, pela boca de Jesus, pela boca do apóstolo Paulo, nos mostra que não é a forma da morte, mas é a forma que você vive a sua vida que determina para onde você vai. Se você é do Senhor, se você é um crente do Senhor Jesus, com certeza você vai para o céu. Não temos a mínima capacidade de julgar quem morreu de suicídio. Digamos que seja uma pessoa que não conhece a Deus, mas naquele suicídio que ela cometeu, ela teve instantes em que ela conseguiu falar com Deus, que ela conseguiu expressar o seu arrependimento pelo ato que ela fez, de tentar se matar, e que no momento seguinte isso ocorreria, mas até ocorrer esse momento seguinte da morte dela, e ela se arrepende, e ela fala com Deus, né? Quem sou eu para dizer a você que ela foi para o inferno? A capacidade de julgar e determinar para onde nós vamos somente o Senhor Deus tem essa capacidade, esse poder. Deus que determina para onde nós vamos. Então, quem morre desta forma, eu não posso dizer que ela foi para o inferno, porque eu não sei qual foram os seus últimos segundos de vida. E se houve naqueles últimos segundos de vida, e para essa pessoa que não é crente, que não conhece a Deus, mas que naqueles segundos finais ela buscou a presença do divino, do santo, do Senhor Deus, arrependida pelo ato extremado que ela cometeu. A esta pessoa eu não posso dizer que ela foi para o inferno. E se é um cristão que cometeu este ato, eu entendo pela Bíblia Sagrada que mesmo assim ele pode ir para o céu, por causa, mesmo cometendo este ato extremado. Com isso, estamos aqui dizendo que as pessoas podem cometer suicídio, podem tirar sua vida? Não, não estamos dizendo isso. Porque se estivéssemos dizendo isso, estaríamos sendo totalmente incoerentes com a palavra de Deus. Deus é o doador da vida, é o Senhor da nossa vida. Jesus Cristo mesmo, ele diz para nós que ele é o caminho e a verdade e a vida. E se nós tivermos algum problema e que nos leve a ter esses pensamentos de morte, nós temos que buscar a Deus, buscar força no Senhor, para que o Senhor nos ajude, nos levante, nos coloque de pé, nos retire da mente esse pensamento que é de morte, que não é um pensamento oriundo do Senhor, que não é um pensamento que vem de Deus, mas é um pensamento que a origem está no diabo, está em Satanás. Então nós devemos buscar a Deus para nós nos afastarmos de qualquer tipo de pensamento, de tentarmos tirar nossas próprias vidas, porque se fizermos isso, estamos pecando contra o Senhor Deus. Então não devemos fazer isso. Ao contrário, devemos buscar força no Senhor da vida, naquele que dá vida, naquele que sustenta a nossa vida, que é o Senhor Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. Fico por aqui, nesse estudo dado ao teu coração, e espero que dúvidas tenham sido retiradas, e espero que você entenda que Deus quer que você viva, que você ame a vida, e viva uma vida como Ele colocou em Cristo, em abundância. Mas se porventura pensamentos ruins de morte vierem sobre você, coloque para Deus e peça a Ele para tirar isto de ti. Deus quer que você viva e viva para a honra e glória do nome dele, do Senhor Jesus. Deus te abençoe em nome do Senhor.